Meu senhor e minha senhora, a gente sabe que relacionamentos, deixa eu pentear aqui minha sobrancelha, que às vezes precisa, que relacionamentos podem sim ter problemas. E é comum que numa relação a gente tenha alguns desentendimentos, tenha alguns problemas e assim por diante. Porém, uma coisa é o relacionamento ter problemas, outra coisa é o relacionamento ser feito de problemas. A estrutura da relação ser problema. Entende? Uma coisa é, vamos dar um exemplo assim, uma relação tem algumas partes, né? Como se fosse uma casa, a relação ser como se fosse uma casa. Algumas partes precisam ser ali corrigidas, reformadas. Outra coisa é, o que precisa ser reformado é a base sólida da casa, entende? É sobre isso que eu quero falar. E por que eu vou falar sobre isso? Porque recentemente também, era um assunto que eu já queria falar, mas recentemente um paciente veio conversar comigo e ele falou, Jota, eu tô com uma pessoa aqui, né? Não vou entrar em muitos detalhes para também não deixar muito claro quem é, né? Não expor ninguém desnecessariamente. Eu estou aqui com uma pessoa e a gente briga. E parece que a nossa relação é feita de brigas. E parece que quando a gente não está brigando, a gente não está se relacionando. Que frase interessante. E muitas vezes a gente briga, a gente conversa, aquela conversa séria, a gente fala que a gente vai terminar, e aí a gente chega numa conclusão, enfim, né? Tem aquele enlace ali, né? Como o pessoal chama, do angry sex, né? Ou o sexo da reconquista. Né? E nesse sentido, 2 dias depois tudo volta ao normal. E a gente volta pro mesmo ciclo até que a gente briga de novo. Ele falou, cara, com ela eu só brigo com ela. Entende? A relação de fato é só briga. Então na minha cabeça ficou essa questão, tá? E também saiba, tá? Antes que eu continue falando do assunto aqui, se você quiser ser meu paciente, aqui embaixo tem um link, marca horário comigo. Dá pra você marcar um horário de uma sessão, de 1 hora, tá? E a gente faz uma terapia sequencial. Ou se você quiser, dá pra marcar uma sessão de 1 hora e meia. Tá? Muita gente vem me procurando, mesmo tendo psicólogo, tendo outros acompanhamentos, para vir conversar um assunto pontual. Então, se qualquer coisa que eu falar aqui, ou se você ouvir em qualquer outro vídeo meu, ou falar, eu preciso conversar com um profissional, saiba, eu sou psicólogo, você pode marcar horário comigo aqui. Beleza? Mas vamos lá, continuando então, né? Então, quando esse paciente falou para mim, eu fiquei pensando, esse cara tem relação que nasce e ela tem a sua estrutura, a sua base é sim o problema. Parece que a base da relação é um problema que precisa ser resolvido. Tá? Para começar, para a gente organizar o assunto aqui, para eu não atropelar, tá? O que a gente tem que pensar aqui? No início de toda relação, o que a gente percebe? No início de toda relação, obviamente nós vamos ter problemas. Pense, gente, o início de uma relação são duas pessoas que não se conhecem e que estão se relacionando. O vídeo de amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Por que um relacionamento começa tão bom, né? Tinha tudo para dar certo e deságua, né? Então eu vou falar amanhã sobre o ciclo emocional da paixão que se transforma em amor, tá? Aqui eu só vou dar essa amostra grátis aqui do vídeo de amanhã. Mas o que acontece é o quê? Então a relação, ela começa, e quando ela começa, são dois desconhecidos que têm um interesse muito alto em se conhecer, com certeza, né? Uma pessoa apaixonada, ela tem muito mais disposição a ouvir a sua futura namorada ou futuro namorado, muito mais do que você. Eu que tô aqui 10 anos casado. A gente já viu aquilo. Então, nesse começo vai ter essa novidade. É claro que essa novidade ela vai vir junto com o quê? Com as dificuldades. Então, estranho seria, né? Alguém falar assim, tô ficando com alguém, a gente nunca brigou. Isso nunca passa na minha cabeça como se fosse saudável. Como nunca brigaram? São duas pessoas que não se conheciam e agora estão convivendo juntas. Como que elas nunca discutiram? Como que elas nunca brigaram? Você já se perguntou isso? Né? Na minha cabeça é assim, tem que brigar. Tem que brigar. Um dia ainda faço um vídeo do tem que brigar. Vou gravar também esse vídeo. Gostei deste tema, tá? A necessidade de brigar. Por quê? Antecipando também um pouquinho esse conteúdo que eu vou gravar aqui agora, que me deu insight. Porque assim você conhece a pessoa. Assim você conhece a pessoa. Você sabe como que ela reage no momento de tensão, no momento de discordância. Mas além disso, o que a gente vai perceber? Tem vários ajustes que precisam ser feitos. Porque, como eu disse, não tem como juntar duas vidas e tudo correr. Não é um encaixe perfeito, entendeu? Tá? Até mesmo, vamos dar um exemplo, algo que as pessoas acreditam que tem que ser supernatural, que é a questão da intimidade, até mesmo nesse ponto precisa ter um ajuste, entende? Né? Precisa ver too many jokes na minha cabeça agora, eu não vou falar nenhuma dessas piadas que vieram na minha cabeça. A gente também precisa ali acertar nesse ponto. Por quê?
Porque são duas pessoas que estão se conhecendo. Mas, note, tem uma disposição inicial. E mais, quando você briga pela primeira vez com uma pessoa, é até, não me entendam mal, é até divertido. É até divertido. Por que é até divertido? Porque você está conhecendo o outro. Como eu disse aqui anteriormente, e para você a novidade, nossa, nunca tinha visto a fulaninha brava, nossa, nunca tinha visto o fulaninho chateado. E o que acontece é que neste começo nós estamos realmente dispostos, a gente vê que o outro não quer perder a gente. Então a relação pode começar desde o começo com tretas, e com tretas, e com tretas. Mas qual que é o problema? Tá? A sensação que me dá quando a gente fala sobre isso é que existe um certo tipo de timing emocional. Fala, minha senhora Erguel. Jota, o que é timing? Não vou exigir do inglês de vocês, o meu já não é aquelas coisas, né? Mas o que é o timing emocional? É o tempo. Acertar o tempo das coisas. Não sei se você já sentiu, assim, às vezes quando a gente briga num relacionamento, tem coisa que, assim, tem situações que a gente julga como fiz as pazes muito rápido. E tem situações que é tipo, cara, tá muito estranho, porque tá se delongando muito. Eu não sei como é que é a sua dinâmica emocional com seu marido, mas às vezes teu marido é mais fechado, coisa e tal, mais introvertido. Quando ele fica chateado com você, ele normalmente fica 2 dias chateado. Até que chega um dia ele fica 5 dias chateado. Falou, pera lá, 5 dias chateados é diferente. Eu que sou sanguíneo, não consigo ficar nem meia hora, né? Nação sanguínea. Não consigo ficar nem meia hora. Como que minha esposa sabe que eu fiquei chateado? Pela intensidade com que eu fico chateado, entendeu? Uma coisa é falar, pô, meu, outra coisa é ficar, pá, entende? Então o que acontece? A gente começa a perceber que tem um certo tipo de tempo para as coisas acontecerem, para as coisas se resolverem. Só que, muitas vezes, na nossa relação, a gente vai perdendo o timing. A gente vai perdendo o tempo. E aí, aquele problema que parecia circunstancial, ele começa a se transformar em problema estrutural. Tem 3 coisas, já falei num vídeo aqui, se vocês voltarem muito tempo atrás, tem 3 coisas que você tem que pensar, tá? Na sua vida aí. Primeira coisa, é uma contrariedade, é um problema circunstancial, um problema estrutural. Essas 3 coisas. Por sinal, pegue seu caderninho, tá? Vou até já passar um exercício agora. Pegue seu caderninho e anote aí. Qual o problema que você está passando? Quais são os problemas que você está passando? Coloque uma lista ali. Ele é circunstancial, ele é uma contrariedade, é um problema circunstancial ou é um problema estrutural? Qual que é o problema do relacionamento? A gente vai pegando problemas que são contrariedades ou circunstâncias que poderiam ser resolvidos e a gente vai protelando e ele vai virando um problema estrutural. O que é uma contrariedade? É aquelas coisas normal do dia a dia, o sapato do cara no meio do caminho, a mulher que tá de TPM, aquele negócio assim, pô, cadê? Ligou, mandou uma mensagem, mas não viu, sabe? Contrariedades, são coisas que a gente, com o tempo, eu fui percebendo isso, a contrariedade, com o tempo, você vai, tipo, deixando de lado. Vai, tipo, sabe? Se eu for me esquentar por isso, sabe aquelas coisas assim? É igual, sei lá, educação de criança. Tem gente que fala, não, ó, quando seu filho fizer tal coisa, você tem que corrigi-lo. E se ele não obedecer, você deixa ele de castigo, sei lá, qualquer coisa do gênero. Ou então assim, né, se eu fosse, né, a galera que gosta da educação da antiga, se eu fosse um cara que corrigisse fisicamente meus filhos, todas as vezes que eles fizessem alguma coisa, meu Deus, coitado dessas crianças. Então o que é uma contrariedade? É aquilo que você vai olhando e fala assim, ah, natural, tá normal, sabe? É tipo a criança fazendo birra porque tá com sono, não dá pra você pegar ar, como a galera diz. Não dá pra pegar ar. Não dá pra você ficar irritado por isso. Como também é o marido que acordou mal, tá preocupado com grana, a mulher que tá lá chateada com alguma coisa, também tá preocupado com grana. Isso é contrariedade. Segunda coisa é um problema circunstancial. O que é um problema circunstancial? É uma circunstância atual. Vou dar um exemplo. Eu estava numa casa, quem tá me acompanhando faz. Estava numa casa, tudo mais, estava lá, né? Era pra ser uma casa, mas eu descobri que eu tinha inquilinos no andar de cima, que era o quê? Uma legião de morcegos, certo? Ali era um problema circunstancial. A gente saiu de lá, resolvemos esse problema. Mas durante a gente estava lá era ruim, porque aquilo mexia com a gente. Ah, eu ficava preocupado, o Bentinho tá começando a engatinhar, será que não vão ser infectados, pegar alguma doença respiratória? Enfim, esse tipo de coisa. É uma circunstância. Ou vamos dar um exemplo, estamos em dezembro. Né, eu sou autônomo, é um problema circunstancial. Qual? Ninguém aparece. As pessoas começam a vazar a terapia. Mas eu sei que aqui eu tenho que lidar de um jeito com esse problema. Eu tenho que lidar de um jeito com esse problema. Não achar que ele vai ficar aqui para sempre, mas é um problema que eu já tenho que lidar. A contrariedade dá para eu relevar. Não é aquela coisinha, meu bem,
Pô, na próxima, né? Aquele toque. O problema circunstancial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um pouco mais efetivo. Oh, não, pera lá. Por quê? Se você não cuida do seu problema circunstancial, ele pode virar um problema estrutural. O que é o problema estrutural? É aquele problema, pensa aí você, minha senhora, pega essa caderneta e escreve. Desde sempre ele foi assim. Nós sempre tivemos problemas com isso. Pensa comigo. Todo mundo que diz desde sempre esse problema foi assim, um dia esse problema não era desde sempre. Um dia esse problema não foi estrutural. Um dia ela conheceu o cara e o cara apresentou esse problema. Sei lá, ele é muito grosso. Ah, sei lá, o cara bebe demais. Mas por perder o timing, por perder o momento de resolver aquele problema no começo, virou um problema estrutural. Então o que eu estou dizendo aqui não é para você que está casado, minha senhora. Não vai, né? O que eu estou falando agora é para você que está começando a relação. Para você entender que muitas vezes você está começando uma relação e transformando problemas que poderiam ser resolvidos em estrutural. Um exemplo de problema estrutural. Comecei a namorar o cara e ele não quer ter filhos. E você quer muito ter filhos. Acho que é bom você resolver isso quanto antes, né? Você quer mesmo ter filho ou não? Ah, não, agora então não vai dar. Ou você vai ter que abrir mão da questão dos filhos. Entende? Mas enfim, entender essa parte, vamos lá, vamos dar sequência. O que eu estava falando, no começo então, vai aparecendo esses problemas e a gente vai perdendo esse timing de resolução. E esse problema ele pode virar parte da estrutura da relação. Ou seja, vocês têm problemas de ciúmes. Em vez da coisa se resolver, coisa e tal, a relação ela vira um gato e rato, Tom e Jerry, entende? E que não tem graça nenhuma. Vocês ficam ali, ó, correndo um atrás do outro, entende? Léguas e o coiote, o Papa-Léguas, entende? Vocês ficam correndo um atrás do outro. E ficam, de certa maneira, se perdendo nisso. A relação fica muito mais uma relação de poder um sobre o outro do que realmente uma relação que de vez em quando tem alguns momentos de ciúmes. Então você não cria solidez na relação. Outro problema, essa coisa de liberdade. Liberdade e compromisso. Né? Então às vezes a mulher conhece o cara quer ter liberdade dele, mas essa liberdade dele parece que o cara quer ter uma vida à parte. Ah não, final de semana eu passo com meus amigos. Mas fala, como é que você passa com seus amigos? E com a sua namorada aqui, ou com, sei lá, com a ficante premium, ou com a namorante, como eu disse. E aí, a relação começa, esse problema é mostrado, não se resolve esse problema, o cara não cede. Tipo, beleza, domingo eu passo com meus amigos, domingo eu passo com você, sábado, sabe como é que é, tem encontro de moda, não se resolve isso. E aí dá 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, a relação ela fica nessa tensão. Chega final de semana, o casal começa. Chega no final de semana, não. Quinta-feira a mulher já começa a ficar emburrado, porque sabe que na sexta-feira o cara vai aprontar alguma coisa e tal. Então o cara briga com a mulher para que com essa briga seja uma desculpa ele ir para casa, ele não vai para casa, ele sai. Daí a mulher descobre que ele saiu, aí a mulher também sai. Ah, eu não vou deixar barato, ela também sai. Aí ficam os dois olhando pro celular esperando quem vai mandar a primeira mensagem. No sábado, ninguém se fala, até que um cede, o primeiro que cede leva bronca. O que leva a bronca fica se sentindo acuado. Pô, eu tô tentando levar a sério aqui a situação e você, porra, eu tô tentando pedir desculpa e você tá cagando na minha cabeça. A mulher, como tá revoltada porque o cara foi um escroto, vai lá e caga mais na cabeça do cara. Fala, quer saber também? Nem sei porque eu te dou moral. Chega, acabou pra mim. Ah, acabou, eu que não quero mais com você. Beleza, no domingo não se encontram. Segunda demora, ali na terça-feira eles vão fazer as pazes. Para na quinta-feira de novo começar esse ciclo. Vou até tomar meu café gelado aqui. Você entende que se você ficar numa relação dessa, por mais de, sei lá, cara, só de eu descrever isso que eu já fiquei cansado, eu não sei você, eu já tô cansado. Se você ficar numa relação dessa, pode ser que a relação ela se torne uma disputa de poder. Quem é mais desapegado do outro. Entende? Então, nesse sentido, é que a gente vai percebendo que nós precisamos sim prestar atenção de como a gente está lidando na nossa relação, porque esse tipo de relação tem um problema. Ela nos envolve. Porque tem uma treta, eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo aqui. Tem uma treta que não foi resolvida. E o que eu sempre digo é,
problemas de relacionamento dão uma falsa sensação de sentido da vida. Dão uma falsa sensação de que estamos caminhando e estamos andando em direção à normalidade do bom senso. Falando nisso, antes que eu me esqueça, tá? Aqui embaixo tem um grupo do WhatsApp. Eu vou abrir, né, dia 12, se não me engano. Deixa eu ver qual que é o dia aqui, só para eu não me enganar. Vai ter a Semana do Bom Senso, tá? Que dia que vai ser? Semana do Bom Senso vai ser de dia 12 ao dia 16, tá? Dia 12 ao dia 16 vai ter a Semana do Bom Senso. A gente vai começar o ano com o pé direito, porque eu vou abrir a segunda turma do projeto Minha Vida com Bom Senso. Então, se você quer ter mais novidades sobre essas coisas, entra aqui no grupo, tá? Eu falei, bom senso já me deu essa luz. Aqui entra aqui no grupo, você vai ter mais informações, a gente vai conversar um pouco mais ali, principalmente em janeiro. Mas, enfim, você está tentando procurar o bom senso, esse bom senso nunca vem. Então o que acontece? Fica como se fosse a cenoura na frente do burro. Ah não, mas a gente vai ser feliz quando? Amanhã. A gente vai ser feliz quando? Amanhã. A gente vai ser feliz quando? Amanhã. Vai ser feliz quando? Amanhã. Você entende? E você entra nessa relação que ela não tem solução. Foi cristalizada, esse é o problema, você cristalizou comportamentos. Possivelmente a pessoa que você está, se você está numa dinâmica dessa, não precisa ser dessa, pode ser uma dinâmica de desinteresse. Hoje em dia tem muito disso, né? Ah, o cara tá afim da menina, tá afim do cara, mas eles ficam assim meio que de desinteresse, daí não quer mandar mensagem, o cara, mas ninguém assume, eu quero ficar com você, vamos ficar junto? Não acontece. Aí chega na sexta, a mulher manda uma mensagem às 6 da tarde, e aí, hoje, o cara responde sábado de manhã. Ou seja, a relação, ela se construiu e se cristalizou esse comportamento. Numa relação que é só briga, com o tempo, a mulher não consegue mais acreditar que aquele cara vai ser calmo. E o cara não consegue mais acreditar que a mulher vai ser calma. O que acontece com essas relações em que a estrutura é feita de problemas? Em que ela foi criada, cristalizou os comportamentos, quando eles começam a viver de forma normal, não dá um mês. Eles brigam de novo. Eles encontram motivo para brigar. Por quê? Porque não consegue se relacionar mais com o outro dessa maneira. Eu não sei se é seu caso, mas vou dar um exemplo. Muitas vezes numa relação familiar, a mãe não consegue se relacionar com o filho sem humilhá-lo. O pai não consegue relacionar com a filha sem humilhá-la. Então toda vez que o filho chega, a mãe é crítica, a mãe é sempre ácida, tá sempre reclamando do cara. Entende? E o cara fala, mãe, para de fazer. Não, é verdade, filho. Piscou, a mulher tá lá. A mãe tá lá, sendo ácida, sendo crítica, o pai tá sendo grosso, coisa e tal. A relação se construiu de um jeito. O pai, vamos botar muito entre aspas, tá? Muito entre aspas. Ele não consegue, a mãe, muito entre aspas, tá? Ela não consegue fazer diferente. Por quê? Porque cristalizou a relação. Numa relação familiar, o filho pode se distanciar, refazer a relação. Agora, no marido e mulher, como é que faz isso? Este é um problema. Por isso que nessa hora, você tem que olhar para a sua relação. A sua relação tem problemas ou ela é feita de problemas? Entende? É a mesma coisa assim, eu vou fazer um chocolate, fazer um bombom, tá? Um brigadeiro. Aí em cima eu vou botar um nibs de cacau. Ah, você vê que eu tô chique aqui, ó. Super gastão. Né? Que ele é meio amarguinho só para compensar. Outra coisa é você pegar um nibs de cacau e botar um docinho em cima. Isso aqui não vai ficar um doce, isso aqui vai ficar bem amargo. Entende? Entende essa diferença? O problema ele permeia uma relação sólida ou o problema é a estrutura da sua relação? Porque se o problema for a estrutura da sua relação, o que eu te digo, tá? 3 coisas agora aqui. O que eu te digo é, primeiro, vai precisar de uma cooperação entre vocês dois. Se a relação de vocês é muito agressiva, a relação de vocês é muito desse termina e volta, a relação de vocês é muito da indiferença, a relação de vocês é péssima em comunicação, a relação de vocês é tipo, vocês sempre estão brigando porque você quer que a mulher faça de tal jeito, a mulher não faz de tal jeito, enfim, o que vai acontecer? Primeira coisa, e é a mais difícil, vai ter que ter uma cooperação mútua. Os dois têm que engajar na questão. Por isso que quando eu atendo algumas pacientes em que elas falam, Jota, tenho esse problema com meu marido, ele sempre bebeu. Desde que eu conheço ele, ele bebe. Ele falou que ia parar, parou ali 2 meses antes do casamento, a gente casou, eu achei que as coisas iam melhorar, ele voltou a beber. O que eu faço? Qual que é o problema dessa situação? Porque é uma pessoa comprometida em melhorar o casal inteiro, sendo que muitas vezes o problema é do outro, né? Então, é uma pessoa comprometida. Dá para melhorar? Dá. Eu acredito que dá. Mas é muito mais difícil. Porque o outro vai continuar.
sendo comportamento. Então são duas pessoas que ficam brigando, certo? Essa aqui resolve parar, essa aqui continua brigando. O que vai acontecer com essa que parou? Ela, filho da p... Ela vai voltar a brigar. Sabe quando um não quer, dois não briga? Mas esse que não quer brigar, apanha. Sabe? Às vezes é isso. Então, às vezes, no seu relacionamento é isso. Não, eu vou ser uma pessoa melhor. Mas o outro não vai ser uma pessoa melhor. O outro não tá querendo ser uma pessoa melhor. Vai ficar mais difícil. Mas, enfim, a primeira coisa para você mudar essa realidade é isso. Então, pega teu caderninho. Projeto Minha Vida com Bom Senso é isso. Reflexões práticas, parecido com isso aqui que eu tô falando, com uma sequência durante 5 meses. 1 mês de preparação e outros 4 meses de... 1 mês de reconhece, mapeia, imagina e age. Tá? Reconhece o seu problema, mapeia a extensão dele, imagina as saídas e age. A semana do bom senso, do dia 12 ao dia 17, né? Isso? Do dia 12 ali, da segunda, 13, 14, 15, 16, né? 16. Do dia 12 ao dia 16 de janeiro, o que vai acontecer na semana do bom senso? Eu vou fazer um dia sobre reconhecimento, como reconhecer seus problemas. Um dia vai ser sobre como mapeá-los, como imaginar saídas e como tomar uma postura nova, tá? Então esteja comigo, tá? Nesses 5 dias, 12, 13, 14, 15, 16 de dezembro, eu vou explicar como é que é esse projeto. Mas se você já quer ter mais informações, você fala aqui embaixo. Mas enfim, o que acontece no final das contas, então, é que os dois têm que reconhecer. Porque se eu reconheço o problema da relação, o outro não está reconhecendo. E é difícil. É difícil você falar, olha, eu não quero, isso me faz mal. E o outro está cagando. Ah, se você não quer, dane. Entende isso? Então a primeira coisa, a gente não se delongar muito mais aqui não. Primeira coisa, os dois têm que se comprometer. Segunda coisa, tem que ter coragem para encarar a situação. Tem que ter coragem. Por quê? Se um casal ele cristalizou comportamentos negativos e a estrutura deles é a treta, você vai ter que encarar e ver que você também é parte da treta. Você também tem seu erro do seu lado. Se de um lado a pessoa pode ter um comportamento mais expressivo, você está retroalimentando essa relação. Como? Jota, fala assim, Jota, mas meu namorado ele é muito grosso, e não sei das quantas, né? Ele E eu falo para ele ser mais calmo, coisa e tal, talvez você não tenha dado limite, você não tenha conversado direito com ele. Não, mas eu conversei com esse então talvez tenha hora de terminar, né, minha senhora? Ou talvez os ganhos secundários de estar com ele vale a pena você aguentar um cara que é grosso. Minha mãe é louca, ela fica atrás de mim, coisa e tal, beleza. Então talvez os ganhos secundários de ter uma mulher em cima de você é você ter segurança que ela nunca vai te trair, porque ela tá tão preocupada em você trair ela que ela não tem tempo para trair você. Não sei. Tem que ter coragem para encarar e ver que, tipo, eu estou alimentando isso daqui. Eu já tive uma relação que a menina era mais nova e eu senti que eu estava paternando a moça. Entende? E era muito ruim, porque eu ficava ansioso, eu ficava tenso com aquilo. E eu percebi, falei, cara, qual que é o benefício disso? O benefício disso é que eu era uma autoridade moral, eu era o cara certo, eu era o cara que sabia das coisas, eu era o cara mais velho, coisa e tal. Então tem que ter a coragem de encarar, porque você vai ter que sair também da sua estabilidade, que às vezes está bem escondidinha. E o terceiro ponto que eu coloco aqui, tem que botar um deadline de melhora. O que é deadline de melhora? Eu tô aqui em... Como é que eu falei aqui? Timing emocional, deadline de melhora. Bota uma data. Se até tal dia não melhorar, eu vazo. E avisa. Eu gosto muito daqueles argumentos assim. Você tá me ameaçando? Sim. Você tá querendo dizer que se você não melhorar até tal dia você vaza? Sim. Porque eu não aguento mais. Eu ainda tô te dando meu prazo. Se você não quer sair da relação, se esse vídeo não te convenceu a sair da relação, bota um deadline. Você tem até junho. Você tem até abril pra melhorar isso aí, cara. Se você não melhorar isso aí, cara, eu não vou ficar mais aqui. Só. Por quê? Porque assim você pode conseguir conter, você pode conseguir conter esse tipo de dinâmica, entendeu? Você consegue conter esse tipo de problema que não tem fim, não tem solução. O problema não é o problema é que a gente não resolve o problema. Não tem problema nenhum você ter uma questão financeira, o problema é que você não senta para resolver. Não tem problema nenhum
Quer dizer, dependendo do problema de saúde. Às vezes você tem uma questão de saúde, não tem problema nenhum. O problema é que a gente vai deixando, isso vai piorando. É isso que tem que pensar, entende? Mas enfim, entendeu? Faz sentido o que eu disse aqui, tá? Só recapitulando aqui. Relacionamentos podem ter problemas. O problema é quando você entra numa relação e aquele problema circunstancial ele se transforma num problema estrutural. Quando vira um problema estrutural, muitas vezes a sua relação cristaliza comportamentos e em vez de o que domina a sua relação, o que conduz a sua relação, na verdade não é domina, o que conduz a sua relação, em vez de ser o amor e ajuda mútua, fica uma muita disputa de poder, muita agressividade e um querendo provar que é melhor que o outro, tá bom? Para evitar que isso aconteça e você permaneça nessa falsa sensação de que as coisas estão melhorando, você primeiro tem que chegar numa conclusão mútua e os dois têm que se comprometer com a melhora, tem que ter coragem para mudar, porque muitas vezes essa mudança também é sua, apesar de você se sentir uma vítima, e por último, você tem que botar uma linha final para que você entenda que se eu não melhorar até ali, eu preciso me respeitar. É isso, meus caros. Faz sentido para vocês? Faz sentido para você? Escreve aqui embaixo. Não deixe de, obviamente, me seguir aqui. Gostou do meu trabalho aqui? Segue, compartilha. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam. Saiba que muito em breve vai ter o Clube do Livro da Arte de Decidir Bem, tá bom? É um livro que tem uma pegada bem religiosa, mas eu vou trazer para o lado prático ou psicológico, tá? E é no Clube do canal. Dê uma olhadinha aí no Clube do canal, R$ 7,99 por mês, você tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive ao Clube do Livro que eu vou lançar em breve, tá? É isso, um grande abraço, fiquem com Deus, boas decisões para vocês aí, tá? Tchau!